Então, pessoal, vamos a uma resolução de prova, onde essa prova abordou os assuntos sobre reações de substituição e eliminação, tanto unimolecular como bimolecular, e espectrometria de massas. Então, na primeira questão, nós temos uma tabela onde há um comparativo entre as características principais das reações SN1 e SN2, tá? Então, na primeira linha aqui, nós observamos que nós temos aí um mecanismo em uma única etapa, né? E aqui para SN2 nós sabemos que podemos ter, na verdade, um mecanismo com duas ou mais etapas. Uma outra característica, no caso aqui para SN1, é que são reações unimolecular na etapa lenta da reação, quer dizer que a etapa determinante da velocidade da reação, né, da formação do carbocátion, tá? Então, depende apenas da formação de uma molécula. E já para as reações SN2, nós temos que é uma reação bimolecular. Sabemos aí, como na linha anterior, que é um mecanismo geralmente em uma única etapa, e aí, para essa velocidade global da reação, nós dependemos tanto aí da concentração do substrato, como aí do reagente, no caso, o nucleófilo. Na terceira linha, nós temos o solvente, né? A utilização do solvente. Então, para SN2, para as reações via SN2, elas são favorecidas a partir de solventes polares apróticos, são solventes que não são capazes de realizar ligações de hidrogênio. Agora, para SN1, nós temos sim um favorecimento, tá? Quando se utiliza solventes polares próticos. Já para SN2, nós temos aqui a ordem de reatividade dos substratos. Quando se tratam aqui de haletos de alquila, nós sabemos que para SN2, quanto menos impedido estericamente for esse substrato, melhor, tá? Então, a sequência aqui para a reatividade dos substratos, nós temos os metílicos, né, que são extremamente desimpedidos estericamente. Depois, temos os primários, depois secundário e depois os terciários. Já para SN1, nós temos o quê? O inverso, né? Nesse caso, o impedimento estérico não é um fator determinante. O que se determina aí a ordem de reatividade dos substratos é a estabilização desse carbocátion formado. Então, quanto mais estável, mais favorecido, né, vai ser esse tipo de reação. Então, nós temos aqui essa sequência, né, dos substratos terciários, que vão gerar, no caso, carbocátion terciária, depois secundária, primária e, por último, quase não ocorrendo, os metílicos. É tão lenta essa reação que a gente considera que não ocorre. Num outro item aí, nessa mesma questão, há uma tabela também, onde na verdade, se mostra dois efeitos, né, da estabilização dos carbocátions. Vejam aqui nesse primeiro que nós temos a demonstração desses momentos de dipolo, onde mostra que os grupos alquilas doando, né, a sua nuvem eletrônica aqui para essa carga positiva, né? Então, há uma aproximação dessa nuvem eletrônica, onde ocorre, nesse caso aqui, a estabilização dessa carga. Então, como há apenas uma indução, então nós lembramos desse efeito, no caso, é um efeito indutivo doador, né, de elétrons. Então, há uma estabilização do carbocátion devido a essa indução. Já que no segundo quadro, nós observamos aqui, né, um efeito de ressonância, tá? Onde há realmente o deslocamento, tá? Dessa carga dos elétrons π, né? E consequente aí estabilização desse carbocátion, tá? Tanto aqui envolvendo esse anel aromático, bem como aqui
representada aqui nesse carbocátion alílico, nesse caso, carbocátion terciário alílico, tá? Vejam aqui o movimento dos elétrons π, né? O que faz com que esse carbocátion seja mais ainda estabilizado, tá? Porque aqui não há uma indução e, de fato, um deslocamento dos elétrons, tá? Então, quando se há um efeito mesomérico, há uma maior estabilização dos carbocátions. E aí, a gente já acaba respondendo o item B, onde se pergunta o seguinte: os carbocátions alílicos terciários e secundários são mais estáveis do que os carbocátions terciários. Explique. Então, eu coloquei a estrutura aqui, tanto de um carbocátion alílico, nesse caso aqui embaixo, o terciário, né? Esse carbocátion ligado a 3 carbonos, e os secundários aqui a 2 átomos de carbono. Então, vejam mais uma vez que há um deslocamento, então, desses elétrons π, tá? E aí, um movimento dessa carga efetiva positiva entre os carbonos envolvidos, e também no terciário, há esse mesmo movimento, tá? Então, aqui eu tenho um efeito mesomérico, né? Então, há uma maior estabilização do carbocátion, e aqui eu represento o carbocátion terciário. Veja que nesse caso aqui, nós temos um dos efeitos, né? É o efeito indutivo doador de elétrons, tá? E aí há uma estabilização desse carbocátion apenas pelo efeito indutivo, tá certo? Então, a resposta é exatamente essa, é devido ao efeito mesomérico que há uma maior estabilização desses carbocátions alílicos comparados com os carbocátions terciários. Na segunda questão, já iremos envolver mais a parte de mecanismo, tá? É solicitado isso, tá? Então, vejam que tem esse enunciado, né? Onde normalmente, eu vou ler, né? Normalmente a incorporação de grupamentos polares na estrutura de um composto, que aí resultará na formação de um análogo com solubilidades em água maior que o composto protótipo precursor. Isso aí, gente, já adianta um pouco a vocês a matéria sobre química medicinal, né? Nós teremos aula para isso, tá? Demonstrando esses tipos de reação, esses tipos de grupamentos. Então, os grupamentos que se ionizam ou que são capazes de forças intermoleculares de atração relativamente fortes com a água, geralmente resultarão em análogos com solubilidade na água aumentada. Por exemplo, espera-se que a incorporação de grupamentos fortemente polares como o álcool, a amina, a amida, o ácido carboxílico e o ácido sulfônico formem hidratos relativamente estáveis com a água, tornando o fármaco mais solúvel. Então, aqui, abaixo segue a equação química da transformação do fármaco dapsnona para formar a aceidiasulfona, um antimicrobiano, a fim de aumentar sua solubilidade, certo? E daí são feitas algumas perguntas diante dessa síntese, tá? Representada aí por equação química. Identifique 2 grupos funcionais diferentes na molécula da aceidiasulfona, circule e escreva o nome da função orgânica ao lado. Então, observe que ele quer apenas a identificação desses grupos funcionais no produto. Então, nós temos aqui uma amina, né, facilmente identificável, assim como aqui, né, outra amina. Temos também aqui o ácido carboxílico. Então, são funções extremamente fáceis de serem observadas, tá? E aí, há também a pergunta seguinte: qual tipo de reação está acontecendo? Então, para que para que seja respondida esse item, vocês têm que observar aqui, no caso, o substrato não, né? Ver os reagentes envolvidos e observar o produto. Então, o que foi aí, né? Qual foi a observação, no caso, no produto? Estou falando em relação à mudança química que vocês observaram aqui nos produtos e aí que você não observa mais aqui nos reagentes, tá? Então, vejam que a dapsona, né? Na estrutura dela, a incorporação desse grupo aqui todo. Então, envolve esses 2 carbonos,
né? Onde esse carbono aqui eu tenho uma função ácido carboxílico. Veja que nós observamos essa parte da molécula aqui, ó. Ok? E vejam também que essa incorporação desse grupo foi nesse nitrogênio aqui, ó. E aí ele agora só tem, lá nos produtos, ele só tem um hidrogênio. E aqui ele tem 2. Então vejam que houve uma substituição do átomo de hidrogênio por esse grupo aqui. Então, trata-se, gente, de uma reação de substituição. Tá? Ele não pede nesse item para classificar esse tipo de reação como uni ou bimolecular, tá? Se é uma substituição nucleofílica unimolecular ou bimolecular. Mas nós conseguimos ver isso a partir do substrato. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Opa, saiu substituição aqui, mas já coloco. Então, vejam que o ataque vai ser nesse substrato, nesse carbono aqui, tá certo? E esse carbono, ele é que tipo de substrato? Ele está ligado a só um átomo de carbono. Então, ele é um substrato primário. Então, substrato primários, acabamos de ver lá na tabela, tá? Que ele sofre mais reações, né? Do tipo, vou colocar aqui, tá? SN2, reação de substituição nucleofílica bimolecular, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o nitrogênio com um par de elétrons livres, né? O que caracteriza aí um bom nucleófilo. E aí eu tenho o que é que pode ocorrer aqui, né? Numa reação de substituição nucleofílica bimolecular. Como ela ocorre em uma única etapa, geralmente, né? Em uma única etapa, então há esse ataque aqui desse nucleófilo a esse eletrófilo e saída do grupo, tá? Nós iremos mostrar mais detalhadamente esse mecanismo. Então, vejam, no item C, pede para que seja identificado o nucleófilo da reação. Então, eu tenho aqui o nucleófilo. E no item D, pede para que seja identificado o eletrófilo. Então, aqui eu tenho o meu eletrófilo. Ok? E aí, vamos continuar aqui no item E, o mecanismo, tá? Então, foi solicitado também que fosse demonstrado o mecanismo reacional. Então, mais uma vez, eu tenho aqui o nucleófilo, eu ataco aqui o meu eletrófilo, tá? Nesse caso é o carbono, e a saída do grupo, ok? Nesse caso aqui, eu tenho já a incorporação desse grupo, né? Na verdade, esse grupo no meu substrato, né? E aí, vejam que o nitrogênio ficou com uma carga positiva devido às 4 ligações, né, que ele está realizando, né? Eu tenho esses 2 hidrogênios como marcado e a ligação com esses 2 carbonos. Então, só para finalizar esse tipo de reação, o bromo pode vir capturar um desses hidrogênios e a ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio, né, que envolvem 2 elétrons, esses 2 elétrons passam aqui para o nitrogênio e aí deixando novamente esse nitrogênio na sua forma neutra, né? Sem estar com carga, ok? Então, tá aqui o nosso produto e a demonstração desse mecanismo. A terceira questão é uma questão de aula prática, tá? Que envolve a síntese do cloreto de terbutila a partir de um álcool, certo? Seguem aqui os reagentes utilizados, então, eu tenho aqui o N-butanol, o tess-butanol, o ácido clorídrico concentrado, água destilada, solução de bicarbonato de sódio e sulfato de sódio anidro. Então, pergunta. Após a mistura em um funil de separação do ácido clorídrico e do álcool, esperou-se 20 minutos, tá? Então, veja que ele mostra que ele descreve, na verdade, a síntese. Mas,
não se observou a formação em quantidade significativa do produto reacional tess-butila. Então, notem que ele não disse que não ocorreu a reação. Na verdade, não foi observada uma quantidade significativa, tá? A partir dos dados fornecidos nessa questão, o que você acha que pode ter ocorrido? Então, gente, é o seguinte, foi dito em aula prática, né, que esse tipo de reação, veja que eu quero sintetizar o cloreto de terbutila a partir de um álcool. Quais tipos de álcool eu tenho aqui? Eu tenho um álcool primário e um álcool terciário. Ora, se eu quero formar o tess-butila, é óbvio que eu vou ter que usar o álcool tess-butanol, porque aqui trata-se de uma reação de substituição, onde eu vou trocar a hidroxila, né, no caso, né, por um aleto, não é isso? E aí, no caso, nós sabemos, né, que nessa síntese, bastava se esperar 20 minutos para que a reação acontecesse, mas não foi observado isso, tá? Na verdade, não foi observado uma formação em quantidade significativa, tá? Então, uma explicação para isso, diante do que foi dado, é que foi utilizado um álcool, no caso, o álcool N-butanol, que é o álcool primário, no lugar do tess-butanol. Então, nesse caso, ocorreu uma demora na reação, né? Talvez se deixasse mais tempo, mas como na prática foi solicitada apenas a espera de 20 minutos e já esperado uma quantidade significativa, então, uma possível explicação foi a utilização do álcool errado. Já no item B, tá? Pergunta-se o seguinte: de acordo com a sua experiência na prática dessa síntese, explique por que, depois da reação, o produto foi particionado com água e também solução de bicarbonato de sódio 5%. Gente, a explicação para isso foi o seguinte, tá? Como foi dito, né? A reação ocorreu em um funil de separação. E aí, depois foi separado o produto, mas o produto ainda foi particionado com água e solução de bicarbonato de sódio. Então, a explicação é o seguinte: é que a água, tanto a água e depois o bicarbonato, foram utilizados para retirar os resquícios de ácido clorídrico, né, presentes ainda no produto. Lembrando que o ácido clorídrico foi utilizado na síntese. Ok? Questão número 4. Então, imagine que a última etapa da síntese do Plaque-Taxel seja a inclusão da dupla indicada pela seta. Então, tá aqui a dupla, ok? Então, é essa dupla aqui. E aí, o item A é solicitado, né, que vocês prevejam o substrato, o substrato e um reagente necessário para a introdução dessa dupla. Então, gente, se é para essa dupla aqui, né, é um tipo, é uma questão que envolve as reações de eliminação, tá? E aí, eu optei em colocar aqui no caso, um reagente, no caso, um nucleófilo forte, tá? Que no caso é a hidroxila, tá? O hidroxila, e pouco impedida, tá certo? E eu vou explicar já já por que eu optei por esse reagente, no caso, esse nucleófilo. Já o substrato, eu coloquei o bromo, poderia ser outro aleto, tá? E o meu hidrogênio aqui. Poderia também trocar as posições, tá? No caso, o hidrogênio é no lugar do bromo e o bromo aqui no lugar do hidrogênio, tá? Já que o padrão de hidrogenação aqui é o mesmo, tá? No item B, é solicitado que no caso, que demonstre o mecanismo reacional. Então, eu optei por uma base menos impedida, tá? E forte nesse caso, para poder demonstrar um mecanismo de eliminação bimolecular que ocorre em uma única etapa, tá? Então, nesse caso aqui, no caso, o nucleófilo vem, a base aqui vem, captura esse nosso hidrogênio, o hidrogênio beta. Essa ligação aqui, ó, do hidrogênio com carbono passa para esses dois carbonos aqui, né? E o bromo sai, ok?
Então, eu vou ter aqui a formação da dupla, mais, no caso, a água e o Br-, que saiu, ok? Então, aqui a demonstração do mecanismo de eliminação bimolecular, que ocorre em uma única etapa. Na questão 5, também é uma questão de reações de eliminação, mas aqui no caso, nós temos a formação aqui do citronelol, tá? A partir de uma base forte, no caso um metóxido de sódio, e no outro slide eu vou mostrar utilizando uma base fraca, porque não cabia aqui, né? O bicarbonato de sódio, que é uma base fraca, tá? Eu quero que vocês atentem só nessa síntese na formação dessa dupla. Porque se vocês notarem, também há uma incorporação aqui do álcool, tá? Mas eu quero só que vocês se atentem aí à formação da dupla ligação, ok? Então, é solicitado aí que vocês proponham, né, 2 mecanismos para obtenção do citronelol a partir dessas bases diferentes, de uma base forte e de uma base fraca. Então, vamos demonstrar aqui, então, para o metóxido de sódio. Então, já adiantamos ali na questão anterior que se nós temos aqui, né, a formação dessa dupla e nós temos uma base forte, então nós temos aí uma reação de eliminação bimolecular, onde ocorre em uma única etapa. Então, eu tenho aqui que o nucleófilo, essa base forte, ataca o meu hidrogênio beta, então, no caso, vou representar aqui, né? Porque como a dupla ela está entre esses 2 carbonos, né? A que será gerada. Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho, só apagar aqui. Então, eu tenho aqui o meu hidrogênio beta. E aí, a base forte vem, captura esse hidrogênio beta, esse par de elétrons envolvido nessa ligação passa para esses 2 carbonos e o bromo sai, tá? E aí, eu tenho aí a formação da dupla ligação. Já quando se utiliza uma base fraca, no caso aqui do bicarbonato, inicialmente, né, nesse caso, o bromo, ele sai, tá? Onde ocorre a formação do carbocátio, então aqui é a nossa primeira etapa, caracterizando a reação de eliminação unimolecular, né, onde há a formação do carbocátio, e só assim, depois da formação do carbocátio, a base aqui vem e ataca o carbocátio. Opa, só um minuto, gente. Não ataca o carbocátio. Ataca, confundindo com substituição, hein? É que essas reações, elas competem, né? Então, eu tenho o hidrogênio beta. E aí, o nucleófilo vem, captura esse hidrogênio e esse par de elétrons envolvidos nessa ligação passa agora para a ligação entre esses 2 carbonos, assim formando a dupla ligação, certo? Então, vejam que há aí mais de uma etapa nessa síntese. Na questão 6, eu peço que vocês escolham um mecanismo reacional qualquer, tá? E demonstre abaixo. E aí, vocês poderiam usar qualquer tipo de substrato e reagente, tá? E aí, eu escolhi essa síntese mais simples. No caso aqui, tá? Essa daqui do haleto de alquila, né? Tess-butila, onde eu tenho aqui um substrato terciário. E aí, nesse caso, eu vou demonstrar um mecanismo para SN1, né? Onde há mais de uma etapa, né? Então, inicialmente, a saída do bromo, formação do carbocátio,
e só assim o nucleófilo ataca esse carbocátion, formando o álcool. Então, veja que essa reação tem duas etapas: formação do carbocátion e ataque nucleofílico. E a sétima e última questão é uma questão que envolve o assunto de espectrometria de massas, tá? E aí eu tenho a estrutura do ibuprofeno e o espectro dele. Aí eu pergunto no item A, qual pico representa o pico do íon molecular? Gente, o pico do íon molecular, como o nome já diz, né, é o pico molecular, tá? Nesse caso aqui, a perda de um elétron da molécula. Lembrando que a massa do elétron é insignificante. Então, se você perde um elétron da sua molécula original, então a massa dele não muda, praticamente não muda, tá? Porque a massa do elétron é muito pequena. Então, vocês poderiam resolver o seguinte, vocês poderiam calcular aí, pegar a fórmula molecular da estrutura do ibuprofeno, calcular a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, e vocês iriam ver que eu tenho, né, que iria bater em 206. Mas também, gente, a gente sabe que o pico do íon molecular é aquele número maior, né, lá no espectro. Então, vejam que o número maior é o 206, tá? Lembrando que o pico do íon molecular é o pico que eu tenho ali a massa da minha molécula menos um elétron. No item B, eu pergunto qual é o pico base. Pico base, gente, é aquele fragmento formado mais estabilizado. Se ele é mais estabilizado, ele chega em mais quantidade no detector. Então, vejam que eu tenho o pico base aqui sendo o 91. Veja que ele é o maior aqui no espectro. E aí também peço para que vocês proponham uma estrutura para o fragmento do íon com relação massa-carga em 161. Então, se vocês notarem, né, olha aqui a estrutura, e aí vocês fizerem aqui, ó, no caso, pegar o 161 e diminuírem de 206, olha, 206 menos 161, vai sobrar quanto aqui? Vai dar 45. Então, esse 45 saiu como uma molécula neutra, tá? Então, quem poderia ser aqui na estrutura do ibuprofeno que pode sair com essa quantidade aí de massa? Então, eu já fiz, né? Então, se vocês somarem aqui esse carbono com 2 oxigênio e hidrogênio, vai dar exatamente 45. Então, deixa eu só apagar aqui, porque a estrutura vai ser demonstrada aqui. Então, vejam que se vocês fizerem a soma dessa estrutura aqui, vai dar exatamente 161. Então, esse é o fragmento formado, né? Lembrando que, nesse caso, nesse espectro aqui, ele é detectado os fragmentos com carga positiva, tá certo? Então, se você somar, vai dar exatamente 161. E um último item dessa questão, mas não está relacionado ao ibuprofeno, é propor, né? No caso, solicita que vocês proponham a fórmula molecular. Gente, é solicitado a fórmula molecular e não a estrutura da molécula. Então, a fórmula molecular de uma molécula orgânica que possui um pico do íon molecular, né, 102, sabendo que em sua estrutura há um átomo de oxigênio. Demonstre os cálculos. Então, nós aprendemos em sala de aula, né, a regra do 13. Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Nós pegamos o 102, que é o pico do íon molecular, então é a massa da minha molécula, dividimos por 13. Quando nós fazemos isso, veja que aqui eu preciso de um 7. O 7 vezes 13 vai dar 7 vezes 3, 21, sobe 2. 7 vezes 1, 7, 8, 9, dá 91. Diminuindo aqui, eu vou ter 11 aqui como resto e o 7 como quociente. Pela regra, a quantidade de carbono é o que está no quociente, então no caso vai ser 7. E a quantidade de hidrogênio é a soma do quociente mais o resto, que no caso aqui vai dar
18. Como nós temos uma molécula de oxigênio, então nós retiramos aqui uma quantidade de carbono e hidrogênio referente à massa do oxigênio, que no caso é CH4, né? Lembrando que a massa do oxigênio é 16 e carbono mais 4 hidrogênios vai dar também 16. Então, retirando aqui, eu vou ter C6H14O. Então, aqui eu tenho uma fórmula molecular dessa minha molécula orgânica. Ok, gente? Então, era isso. A prova finaliza com 7 questões. E se vocês precisarem tirar mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada pela atenção.